Graças a Deus. Queridos, eu quero desejar a todos uma paz do Senhor Jesus. Amém? Dizer a vocês que eu estou feliz, porque o Senhor me concedeu chegar aqui. Nós tivemos alguns imprevistos na estrada. Está chovendo muito na Castelo Branco. E eu estou vindo lá de Itapeva. Eu preguei lá ontem, tive que ficar lá hoje de manhã. E viemos para cá. E devido, eu não sei se houve algum acidente, alguma coisa, pelo menos um eu consegui ver, que tem uma caminhonete que caiu na valeta lá, mas o resto eu não consegui enxergar, mas eu demorei porque por causa da chuva na estrada e para dirigir com chuva é complicado, né? Então, mas vocês me perdoam? 60% me perdoa. Faltam os 40%, mas eu vou conquistar os 40% até o final da mensagem. Amém? Deus abençoe o pastor Diego, pela sua vida, o seu ministério, a sua família, enfim, toda a sua casa. A pastora está lá no fundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, para quem não me conhece ainda, acredito que poucos aqui me conheçam, eu sou de Itapetininga, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém. Minha esposa não está comigo porque ficou lá pregando em Itapeva, mas eu trago a saudação da minha esposa a todos vocês. Também do meu pastor Joel Crepaldi. Amém? Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quem achou o texto, diga, já achei. Quem não achou, diga, estou a procurar. Todos acharam, né? Gênesis também, né, irmão? Não achar, pode largar a mão da fé. Amém? Só te perdoa se você não sabe ler. Amém? 7, versículo 5 diz assim: E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. No 3, todos juntos, amém? 1, 2, 3. A versão é um pouco diferente. Para você gravar eu vou ler sozinho, senão vai confundir todo mundo, tá bom? E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, um dos propósitos principais de Deus para a criação foi estabelecer a família como base fundamental da sociedade. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos conhecimento é constituído através de famílias. Por exemplo, a igreja não pode ser igreja de um membro só. A igreja é constituída através de famílias. As empresas que contratam os pais de família só podem continuar produzindo através da família. Família é a base principal de todas as coisas em todos os lugares. E é notório que nós percebemos que
O inimigo das nossas almas, ele, nesses últimos dias, ele tem tentado de maneira feroz para destruir todas as bases familiares. A investida de Satanás contra a igreja e contra as famílias tem sido de maneira gigantesca, e nós percebemos que muitas pessoas não estão percebendo que estão sendo atacadas pelo inimigo. Você sabia que existem muitas pessoas que estão sendo atacadas e estão absorvendo os ataques do inimigo? Há uma grande diferença quando o inimigo nos ataca e nós o bloqueamos. Quando ele nos ataca e nós recebemos o seu ataque. Por exemplo, quando nós falamos da ideologia de gênero, a mídia, o governo, o Estado de maneira geral quer impor sobre os nossos pensamentos que a família pode ser constituída através de dois seres do mesmo sexo, mas a Bíblia contradiz isto, porque família é constituída através de macho e fêmea, homem e mulher. O que passa disso é ajuntamento, mas a família descrita pela palavra de Deus, pelos fundamentos bíblicos, é uma família constituída através de homem e mulher. Satanás está atacando a igreja nesses últimos dias para que, através da mídia secular, nós passamos a conviver com algo que para eles é comum e é normal, mas que para nós é estranho. Por exemplo, eu acho estranho quando eu vejo duas pessoas do mesmo sexo compartilhando um ato afetivo, que vai além da amizade. A Bíblia condena essas atitudes, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quando nós olhamos para a situação em que nós estamos enfrentando, nós vemos que a nossa família está guardada através dos parâmetros da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas que foi nos entregue através da santa e gloriosa palavra de Deus, mas nós temos que estar bloqueados contra estas coisas. Por quê? Porque o teu filho, ele não é o futuro da igreja. O teu filho é o presente da igreja. A tua casa não vai ser uma casa abençoada no futuro. A tua casa tem que ser uma casa abençoada agora. E quando nós absorvemos estas armadilhas de Satanás contra a nossa vida, absorvendo essas investidas, nós bloqueamos as bênçãos de Deus em direção ao nosso lar. Por quê? O inimigo tem trabalhado de uma maneira astuta para tentar encaixar na mente das pessoas que aquilo que antigamente era errado agora é comum. Ele está trabalhando de uma maneira sagaz para fazer com que os pais de famílias que antigamente tinham os seus princípios, percam os seus princípios e acham que tudo é normal. Esta é a cilada de Satanás. Eu estou falando tudo isto para você porque o contexto a qual nós estamos vivendo não é um contexto diferente dos dias de Noé. Quando nós olhamos para a história e a biografia deste homem chamado Noé, nós vemos que ele estava enfrentando no meio da sociedade onde ele vivia grandes investidas de Satanás contra os princípios que ele acreditava. Alguns historiadores vão dizer que na época em que Noé viveu sobre a terra, o pecado havia dominado tanto os seres humanos que naquela ocasião alguns filhos eram capazes até de tirar a vida do próprio pai para coabitar com a sua mãe. Era comum na sociedade aonde Noé estava, um homem ter várias mulheres e a mulher estar com vários homens. Era comum na sociedade aonde Noé estava, mulher deitar-se com mulher e homem deitar-se com homem. Mas a minha Bíblia vai dizer que Deus está lá do céu olhando para a terra e está vendo tudo o que está acontecendo. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós servimos a um Deus que é um Deus justo. Olhando para esta situação que está envolvendo a terra, o texto bíblico vai dizer, no capítulo de número 6, versículo 5,
que o Senhor viu a maldade que havia no coração do homem e que esta maldade se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento humano era má continuamente. E o versículo 6 diz: então o Senhor arrependeu-se de haver criado o homem. Olha o que o texto vai dizer, para você entender como este Deus é um Deus longânimo, para você entender como este Deus, ele é um Deus misericordioso, é necessário que você entenda que desde a criação de Adão até a chegada de Noé, passaram-se aproximadamente 7 gerações. Os homens na época em que Noé viveu, eles não viviam 80, 100 anos, não. Eles eram acostumados a viver 800, 900, e a Bíblia diz que houve um homem que viveu 1000 anos sobre a terra. Então 7 gerações é muito tempo. 7 gerações é muita coisa, e Deus está olhando para o homem, e o texto vai dizer: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, Deus estava dizendo para Noé: Noé, eu estou enxergando tudo o que está acontecendo sobre a terra, e eu estou dando oportunidade para que o homem e a mulher saia das garras de Satanás e viva a vida perfeita que eu tenho preparado para ele e para ela. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus tardio em irar-se. Ele é um Deus que prolonga a sua misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida. Eu sei que esta igreja é uma igreja que gosta da palavra de Deus, mas eu preciso dizer que talvez alguém não saiba que existe uma grande diferença entre a graça e a misericórdia. A graça, nós sabemos a definição dela. A definição de graça é um favor que nós não merecemos. Deus nos entregou a nós aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. E a definição de misericórdia é Deus não entregar para mim aquilo que realmente eu mereço. Pela graça, através de Jesus Cristo, nós alcançamos o céu. Pela misericórdia do Senhor nosso Deus, o Senhor nos livrou de irmos para o inferno. E se você não deu um glória a Deus, você perdeu a oportunidade. Porque se você está aqui, é porque Ele foi misericordioso com você. Se você chegou até aqui, é porque Ele te livrou de muitos acidentes da sua vida. Se você chegou até aqui, foi porque Ele te guardou. Não é porque você é bom, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem faculdade, não é porque você é poliglota, não. Você chegou até aqui porque as misericórdias do Senhor se estenderam sobre a sua vida. E eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você ache que a misericórdia de Deus já foi tamanha sobre a tua vida. A Bíblia diz no livro de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então você pode continuar glorificando a Ele, porque a misericórdia dele se estende sobre toda a sua casa. O seu filho desfrutará das misericórdias do Senhor. O teu marido e a tua esposa e todos os teus familiares desfrutarão da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus era longânima para aquele povo, e a Bíblia ela vai nos dizer que em meio a esta geração má, uma geração corrupta, uma geração completamente contraditória, aquilo que se diz a vontade de Deus, o Senhor está olhando lá de cima e no seu pensamento Ele está dizendo: eu vou destruir todo mundo. Eu vou acabar com tudo isso. Mas quando ele está correndo os olhos sobre a terra, a Bíblia vai dizer que ele passa os seus olhos sobre Noé. E quando ele passa os olhos sobre Noé, a Bíblia diz que Deus enxergou a Noé. Por quê? Porque Noé vivia completamente na contramão da sociedade onde ele habitava. Se todo mundo estava indo para o norte, Noé estava indo para o sul. Quem olhava para Noé logo percebia a diferença em Noé. Por quê? Porque ele era diferente na geração em que ele estava vivendo. E a Bíblia aqui ela vai nos dar uma definição sobre o porquê Deus escolhera a Noé. Por exemplo, quando nós pegamos
a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6 e versículo 9, a Bíblia vai dizer que na geração de Noé, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, e Noé andava com Deus. Nós precisamos entender a definição do hebraico para justo, íntegro e andar com Deus. O que é ser uma pessoa justa na sociedade aonde Noé estava? Justiça fala daquilo que eu sou, não por aquilo que eu mesmo falo, mas por aquilo que as pessoas falam ao meu respeito. Se pessoas falam bem de mim, isto é a prova que eu tenho praticado a justiça diante dos homens. O que é ser uma pessoa justa? Uma pessoa que é justa, quando ela anda na rua, ninguém pode lhe apontar o dedo e ter alguma ocasião contra você, a não ser que seja por inveja, que nos dias atuais é comum. Mas você, como um cristão genuíno, sendo uma pessoa justa, as pessoas não devem ter ocasião alguma contra a sua vida. Por quê? Porque o mundo deve ver a justiça de Deus imperando em nós. Quem olha para nós tem que ver a justiça de Deus. Integridade é diferente de justiça. Por quê? Porque justiça é aquilo que as pessoas veem em mim. E integridade? Integridade é aquilo que só Deus pode ver em mim. Por exemplo, na frente das pessoas, você pode passar uma imagem. Na frente do pastor Diego, você pode passar uma imagem, mas só Deus te conhece quando você está trancado no seu quarto sozinho. É muito fácil nós passarmos uma imagem daquilo que não somos, mas quando falamos de integridade, nós estamos falando de algo que Deus vê além da ótica humana. Ou seja, Deus estava dizendo sobre Noé que diante os olhos de todo mundo, Noé era um camarada 100%, mas quando ele estava sozinho, ele também era um camarada 100%. E eu vou abrir um parênteses aqui para perguntar para você: como é a tua vida quando ninguém está te vendo? Como é o teu comportamento quando você está lá na empresa, não tem nenhum cristão perto de você e você se assenta na roda dos escarnecedores? Qual é a diferença que você está fazendo? Você está transparecendo integridade, justiça e presença de Deus para a geração que você está vivendo? É por isso que Deus escolheu a Noé, porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. E a minha Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Preste atenção que o texto vai estar dizendo e falando, na língua portuguesa, andava significava algo contínuo, ou seja, diariamente Noé tinha a presença de Deus sobre ele. Para você entender aqui o contexto, obviamente, Deus não estava caminhando ao lado de Noé de braços dados com ele. Não, Deus não estava. Mas quando Noé caminhava na rua, pastor, quando ele ia na venda da esquina comprar alguma coisa, quem olhava para ele podia dizer: ali vai um homem de Deus. Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Será que as pessoas podem dar o testemunho de você e dizer: ali vai um verdadeiro cristão genuíno, ali vai um servo e uma serva do Senhor? Porque eu vou dizer, fazer a diferença nos nossos dias não está muito difícil não, porque se tem uma coisa que nós encontramos nesses últimos dias, é uma geração de cristão que se parece mais com o mundo do que com Cristo. Então, se você quiser fazer a diferença, Deus lhe trouxe aqui esta noite para lhe dizer: esta é a sua oportunidade. Faça a diferença na sua escola, faça a diferença na sua faculdade, faça a diferença no seu emprego, porque muito em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e só vai subir para estar com ele aqueles que forem diferente do molde do mundo. Oh, aleluia! Noé era um camarada diferenciado na época em que ele viveu. E o próprio Deus, o próprio Senhor estará dando testemunho sobre Noé, porque a Bíblia ela vai relatar a história de Noé de maneira grandiosa. Por exemplo, quando nós olhamos para a biografia de Noé,
A Bíblia vai dizer que Noé viveu aproximadamente 850 anos de vida. Mas Noé só apareceu no cenário bíblico quando ele tinha 600 anos de idade. Presta atenção para você entender. Aproximadamente com 600 anos ele apareceu no cenário bíblico. Mas ele viveu 850 anos de vida. Mas o que é maravilhoso é que quando ele apareceu, foi para fazer a diferença, pastor. Ele não era um zero à esquerda, ele não era apenas mais um, mas ele veio para fazer a diferença. Em nome de Jesus, eu quero que você encoste nessa pessoa que está do teu lado e diga para esta pessoa: já que você veio, faça a diferença. Já que você está aqui, faça a diferença. Diferença no andar, diferença no falar, diferença no servir, diferença no ofertar. Seja diferente, viva diferente. Ele apareceu no cenário bíblico com 600 anos de idade, e a Bíblia vai dizer que ele apareceu fazendo a diferença, porque a Bíblia vai dizer que a terra estava corrompida. No versículo 11, capítulo 6, a Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus, e ela estava completamente invadida pela violência. Quando Deus está olhando para esta situação, quando Deus está olhando para esta ocasião, a Bíblia diz que lá de cima Deus olha para Noé, olha para os seus filhos, para a sua esposa, para as suas noras, e o texto bíblico vai dizer que Deus interviu na vida de Noé. A biografia de Noé vai dizer que ele era agricultor da terra, lavrador da terra. Noé, para se alimentar, ele tinha que colher. Antigamente as coisas não eram adquiridas com dinheiro, as coisas eram adquiridas através da troca. Ou seja, se Noé quisesse ter leite, se Noé quisesse ter algum outro tipo de alimento, ele tinha que plantar, colher e ir até o mercado para trocar. Esta era a lógica da antiguidade. Então, quando Deus vai chamar a Noé, a Bíblia vai dizer que este homem era um homem trabalhador. Ele trabalhava arduamente para sustentar a sua família e para cuidar da sua casa. Mas o texto vai dizer que quando Deus vai chamá-lo, Deus dá a ele uma missão completamente diferente do que ele estava habituado. A Bíblia diz que Deus olha para ele e ele diz assim: ô Noé, para tudo que você está fazendo, e agora você vai construir uma arca para mim. Você vai construir um barco, para que através deste barco eu possa salvar você e toda a sua casa. Presta atenção, porque a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 7, que Noé foi usado por Deus para trazer aos olhos humanos tudo aquilo que os olhos ainda não tinham visto, ou seja, a construção do barco e também o dilúvio. Quando Noé apareceu no cenário, recebeu a sua vocação para construir a arca, ele foi trabalhar em algo que praticamente ele era indouto. Ele era um analfabeto na área da construção. O que ele sabia fazer era cuidar da terra, trabalhar na terra, cultivar a terra, para que através da terra ele pudesse ter o seu sustento. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olhou para ele, e por causa da sua integridade, da sua justiça e da companhia de Deus com ele, o texto vai dizer que Deus o escolheu, e mesmo sendo em uma área que ele não conhecia, ele foi bem sucedido. Então eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida nesta noite e lhe dizer: talvez aquilo que Deus mandou você fazer esteja além da sua alçada, talvez aquilo que Deus mandou você fazer esteja além do teu ministério, mas se foi Ele que te mandou fazer, pode descansar, porque se Ele mandou, Ele também vai capacitar a tua vida para você desempenhar o projeto de Deus com excelência. Noé, aparentemente, ele era incapaz de desenvolver aquilo que Deus estava lhe dando. Por quê? Porque Noé não era nem um engenheiro, Noé não era nem um marinheiro, Noé não era nem um construtor. Ele era lavrador
da terra. E eu quero dizer para alguém que está aqui esta noite, que talvez você está olhando para si mesmo e dizendo: Deus, eu não consigo, eu não sou digno, eu não posso, não tenho condições em mim para desempenhar o ministério para o qual estás me chamando. Mas Deus trouxe você aqui esta noite para lhe dizer: este ano de 2018 vai ser o ano da capacitação divina sobre a tua vida. Não se espante, mas se surpreenda com aquilo que Deus fará através das tuas mãos, se você desempenhar a vontade de Deus. Noé está sendo usado por Deus para que através dele ele possa construir aquilo que ninguém ainda tinha visto. E é maravilhoso quando nós olhamos para dentro do texto, que a Bíblia vai dizer que Deus não somente deu a planta para Noé construir o que ele estava mandando, mas a Bíblia vai dizer que além da planta, Deus deu as especificações exatas de como aquela arca deveria ser construída. Olhando para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Deus falando com Noé e lhe dando instruções para construir o projeto de Deus. Porque projeto de Deus tem que ser construído do jeito que Ele quer. Projeto de Deus tem que ser feito do jeito que Ele quer. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 14, que Deus mandou Noé fazer uma arca de madeira de ciprestes. Em algumas traduções, a madeira estará sendo chamada de gopher. E o texto vai continuar dizendo: você farás a arca de madeira de ciprestes, darás um côvado de altura à porta da arca e porás ao seu lado. Farás primeiros e segundos e terceiros compartimentos ou andares. O texto vai estar dizendo que quando Deus está falando com Noé, Deus deu exatamente aquilo que deveria ser feito. Por quê? Porque Deus é um Deus exigente. E eu vou dizer para alguém que está aqui esta noite, que aquilo que você está pensando em fazer, só vai dar certo se você fizer de acordo com o que Deus está mandando. Se você fizer do teu jeito, não vai dar certo. Se você fizer do teu jeito, o barco vai afundar. Mas se você fizer do jeito de Deus, ele vai navegar, vai flutuar e vai chegar até o seu objetivo. O projeto que Noé estava construindo não era dele, o projeto era mas era para ele. O projeto era de Deus, mas era para Noé e para toda sua família. Para você entender mais ou menos o que está acontecendo, a Bíblia vai dizer que aproximadamente levou para Noé construir a arca 120 anos de trabalho ininterrupto. Noé trabalhou naquela arca 120 anos. Ora, para quem viveu 850 anos, 120 anos pode até não ser muita coisa, mas nós sabemos que 120 anos é ano para arrebentar. Imagina um homem trabalhando na arca, as pessoas vindo em direção a ele dizendo: esse camarada está pinel do juízo, esse camarada está ficando doido. O que esse cara está construindo? Ele parou de trabalhar na terra, parou de plantar e de colher. Como é que ele vai sobreviver? E Noé está lá, pega a madeira, coloca a madeira, prega a madeira, limpa a madeira. Noé está trabalhando no projeto de Deus, pastor, e quem está em volta de Noé talvez não está entendendo, mas eles irão entender quando o dilúvio chegar sobre a terra. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus entregou um projeto para mim e para você, e este projeto não deve ser construído do jeito que eu e você queremos. Este projeto leva tempo para ser construído, mas o que é mais importante é que quando você terminar e concluir este projeto, você e toda a tua casa estarão guardados pela construção do projeto de Deus na tua vida. Olhe para esta pessoa que está do teu lado e diga para ela: você é um projeto em construção.
Deus vai usar a tua vida para que através de você, toda a tua família esteja enquadrada dentro do projeto de Deus. Levante a mão direita para o céu, porque eu sinto uma unção profética de Deus para profetizar aqui esta noite e dizer para você que o projeto de salvação de Deus estende-se sobre os teus pais, ele estende-se sobre a sua mãe, sobre os teus irmãos. Na tua casa não vai ter ninguém que poderá dizer morreu e foi para o inferno, não. Aqueles que estiverem dentro do projeto de Deus, através da tua vida, vão estar conosco ali no céu, exaltando o nome do Senhor. Faz parte do projeto de Deus o tempo de trabalho. E o que é grandioso é que o projeto deve ser feito especificamente como Deus mandou. Por exemplo, Deus chegou a escolher até a madeira que a arca tinha que ser construída. O ciprestes, ele é mais ou menos parecido com um pinheiro. Quem aqui já viu um pé de pinheiro? Lá na minha região, ali perto de Itapeva, Capão Bonito, tem bastante. O ciprestes, ele é parecido muito com o pinheiro. A diferença dele do pinheiro é que esta árvore é uma árvore muito dura. É uma árvore muito resistente à água, à umidade. Esta madeira foi escolhida por Deus, porque Deus já sabia onde ela estaria. Então Deus escolheu exatamente a madeira para que ela pudesse suportar as provações do futuro. Então a madeira que Deus escolheu foi escolhida por um motivo. Qual motivo? Foi escolhida porque era uma madeira resistente. Se fosse hoje, o marceneiro não escolheria essa madeira para fazer um móvel. Por quê? Porque essa madeira é uma madeira que tem muito nós. Além de ser uma madeira difícil de ser encontrada, ela é uma madeira difícil de ser trabalhada. Ela não é uma madeira que você consegue dobrá-la fácil. Ela não é uma madeira que você consegue curvá-la fácil. Na ótica humana, essa madeira não é muito boa. Mas na ótica divina, a madeira é perfeita para o que lhe apraz. Se você não entendeu, vou simplificar. Esta madeira da arca nada mais é do que eu e você. Algumas pessoas olham para nós e não vê serventia alguma. Algumas pessoas olham para a tua vida e não vê utilidade alguma. Mas Deus te escolheu para estar no projeto dele. Deus te escolheu para fazer parte do projeto dele. Deus te escolheu para estar exatamente aonde você tem que estar. E Ele te escolheu mesmo com esse jeitão bruto, com esse jeitão marrento, com esse jeitão de fazer biquinho de vez em quando. Deus escolheu você, sabe por quê? Porque Ele sabe o que você vai ter que enfrentar lá na frente. E Ele te escolheu para que você esteja firme diante dEle, resistindo todas as provações que vierem sobre a sua vida. A madeira escolhida por Deus tinha suas qualidades, mas ela também tinha os seus defeitos. A casca dessa madeira era uma casca muito dura. Ela era uma casca que deixava a madeira completamente impenetrável. Porém, o texto vai dizer, eu quero que você entenda, que para Noé estar trabalhando com esta madeira, segundo a arqueologia bíblica, esta madeira só poderia ser usada para a construção de alguma coisa se ela fosse completamente plainada, se ela fosse completamente raspada, se ela fosse completamente tirada todas as suas cascas. É por isso que a Bíblia vai dizer aqui na decorrência do texto que Noé teria que betumar a arca por dentro e por fora. Por quê? Porque toda a proteção daquela madeira seria tirada quando fosse tirado a casca da madeira. Por isso Deus mandou Noé colocar betume na madeira da arca. Então, esta madeira, ela tinha que ser preparada. Esta madeira tinha que ser ornamentada. Esta madeira, ela tinha que sofrer algumas percas para estar onde Deus quisesse que ela estava. E o que eu vou falar aqui para alguém talvez doa um pouco. O que eu vou falar aqui para alguém talvez não seja o que você gostaria de ouvir. Mas eu vim aqui para dizer para alguém que Deus vai tirar algumas cascas de você que está impedindo você de estar aonde realmente Deus deseja que você
você esteja, a casca da incredulidade vai sair, a casca da língua grande vai ter que sair, a casca da murmuração vai ter que sair, mas depois que a casca sai, o Senhor vem com betume sobre a nossa vida, e Ele nos protege de qualquer infiltração que queira destruir o projeto de Deus. Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga para ela: deixa Deus tirar a casca. A madeira só prestava se fosse limpa, se fosse descascada. Se a madeira estivesse ali com casca, já não dava mais, tinha que ser limpa. Aí Noé descascou a madeira, colocou a madeira para construir a arca. E o texto vai dizer o seguinte: depois que ele descascou a madeira, começou a construir a arca, o texto diz que Deus deu uma ordem para ele, dizendo assim: Noé, passa betume na arca, por dentro e também por dentro e por... Vamos lá? A Bíblia vai nos apresentar 3 tipos de arca. A primeira arca que a Bíblia vai falar chama-se o cesto de Moisés, que também foi betumado por dentro e por fora. A segunda arca que a Bíblia vai falar é a arca de Noé, e a Bíblia vai dizer que a arca foi betumada por dentro e por fora. A terceira arca que a Bíblia vai falar é conhecida como a arca do concerto ou a arca da aliança, que é, os irmãos sabem, aquele caixote revestido de ouro que tinha sobre ele o propiciatório. Mas esta arca também era revestida com ouro puro por dentro e por... Posso falar? Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos o mesmo por fora que somos por dentro. Porque tem gente que deixa transparecer uma alegria que não tem por dentro. Os nossos dias estão sendo dominados por uma doença que as pessoas estão aderindo no século 21, chamado mal da depressão. E tem muita gente, pastor, que vem para o culto sorrindo, mas a sua alma está chorando. Tem outras pessoas que é maldoso por dentro, mas por fora parece que é bom. Então o Senhor trouxe você aqui para dizer: você é um modelo do projeto, e o modelo do projeto tem que ser por fora aquilo que ele é por dentro. Ou seja, quem olhava por fora tinha a mesma visão de quem olhava por dentro. Ou seja, a arca era completamente transparente. Porque quem olhava por dentro via betume, quem olhava por fora via betume. Diga para esta pessoa que está do seu lado: se Deus olhasse por dentro de você, veria o mesmo que é por fora? Porque tem gente que diz que ama, mas não ama coisa nenhuma. Porque tem gente que diz que é amigo, mas não é amigo coisa nenhuma. Porque tem gente, pastor, que bate no seu ombro, dá um abraço, diz: eu estou contigo, mas não dá coisa nenhuma. É por dentro aquilo que nunca vai deixar transparecer ser por fora. Mas eu vim aqui para dizer a você que existe um Deus que revela todos os pensamentos e intenções do coração. Então a arca tinha que ser por fora a mesma coisa que ela tinha que ser por dentro. Amém? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: Noé tinha que passar betume na arca. Este betume era uma proteção para que a arca não sofresse infiltração. Quando o dilúvio veio sobre a terra, a Bíblia diz que quem estava do lado de fora da arca morreu. Só sobreviveu quem estava do lado de... Se a arca tivesse infiltração, não ia morrer só quem estava do lado de fora, mas ia morrer também quem estava do lado de... Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele já preparou para que a tua família esteja guardada dentro da arca. Mas Ele precisa que você entenda que toda infiltração mundana tem que ser tirada da arca.
Tem muita gente, pastor, que está indo com o seu casamento por água abaixo e não está percebendo que está faltando betume no casamento. É aquele negócio de você comentar com as pessoas o que acontece dentro da tua casa e essas infiltrações vai entrando dentro da sua casa e você não percebe que as pessoas estão minando, Satanás está trabalhando, está conseguindo dominar o ambiente aonde você está, e Deus trouxe você aqui para lhe dizer: passa betume para que não haja infiltração dentro dos projetos que Deus tem para a sua vida. Amém? Então a arca tinha que ser betumada. E o que é interessante dentro do texto é que Deus vai pedir para Noé algo inusitado. O que é que Deus vai pedir para Noé? Noé, do lado da arca, na parte superior, você vai construir uma janela. Esta janela que Noé construiu para Deus, a Bíblia vai dizer que a proporção em tamanho, obviamente, era muito menor do que a própria arca. E presta atenção que a Bíblia vai dizer o seguinte, que Noé não precisaria colocar na porta da arca tramela, trinco, fechadura. Por quê? Porque o próprio Deus fecharia a porta da arca pelo lado de... O texto vai dizer que havia uma porta na janela, que era a única porta que Noé tinha controle. Era a única porta que Noé tinha acesso. Era a única coisa que Noé tinha direito de fechar e de abrir. Presta atenção para você entender. O que era maior? A arca ou a janela? Só 3 pessoas estão aqui? Vamos lá. O que era maior, a arca ou a janela? Se a arca era maior do que a janela, e Noé construiu a arca exatamente como Deus queria, e a janela também como Deus queria, Noé aqui está nos ensinando algo grandioso, que ele fez a arca em toda a sua grandiosidade do jeito que Deus queria, mas ele também fez a janela pequenininha do jeito que Deus queria, porque tem gente que só consegue acertar nas coisas grandes, mas erra nas coisas pequenas. Entendeu não? Tem gente aqui que nunca entrou num ato de adultério, mas de vez em quando fica vendo o que não deve na internet. Acerta nas coisas grandes e falha nas coisas pequenas. Tem gente que é ofertante, mas não consegue ser dizimista. Acerta nas coisas grandes e falha nas coisas pequenas. Está entendendo o que Deus está falando? Se Deus te deu o projeto, você deve executá-lo com excelência nas horas grandes e na hora pequena. Você deve fazer os grandes projetos e os projetos pequenos com a mesma seriedade. Você não deve menosprezar os projetos pequenos. Valorize tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Aí o texto diz que Noé construiu a arca, construiu a janela. E o texto diz que Deus fechou a porta da arca por... Se Deus fechou por fora, Noé não tinha como abrir por dentro, correto? Sim ou não? Agora pense comigo. Havia dentro da arca, mais ou menos, mais de 51 mil tipos de animais. Alguém aqui tem cachorro em casa? Cachorro de porte grande, alguém tem Rottweiler, pastor alemão, labrador, tem uma irmã ali. Bom, eu já vou simplificar para você dizendo que quem não tem cachorro de porte grande é porque ele dá mais trabalho, não é? Quando ele come, ele tem a sua digestão, e na hora da sua digestão, é o quilo que ele comeu de ração que vai. Então exige um certo trabalho, sim ou não? Quando Noé estava dentro da arca, Noé não conseguiria viver dentro da arca por quase 1 ano sem limpar as necessidades daqueles animais. Eu tenho uma cadela lá em casa, e se o meu filho não tirar a sujeira dela, aquele cheiro vai multiplicando e ele vai entrar dentro de casa. E chega uma hora que você não suporta mais o cheiro de fezes, não é assim? Imagine comigo 51 mil animais. Os animais são diferentes de nós, irmãos. Alguns de nós temos dificuldade de ter a nossa digestão, né? Mas os animais não. Eles têm essa facilidade.
Agora pensa comigo, 8 pessoas dentro de uma arca e todo dia mais de 51 mil animais defecando dentro da arca. As senhoras que estão aqui, que são acostumadas a limpar a sua casa, alguém aqui varre a casa, coloca a sujeira na sacolinha e joga a sujeira pela janela? Você tira a sujeira pela porta. Quem está aqui? Não precisa ficar com medo não, eu tenho cara feia, mas eu sou legal. Você tira a sujeira da sua casa por onde? Só que a porta da arca estava fechada por fora, e foi Deus que fechou. Para Noé tirar a sujeira que estava ali, ele tinha que tirar pela única porta que ele tinha acesso. E qual era a porta que ele tinha acesso? A porta da... Jesus pregando, ele disse assim, pastor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Há um ditado popular no mundo que diz assim: os olhos são as janelas da... Quando Deus permitiu que Noé colocasse essa porta, porque ele trancou a porta da arca pelo lado de fora, para que não saísse por ali, nem entrasse nada além do que já estava dentro da arca, Deus deu a possibilidade para que Noé tirasse de dentro da arca toda a sujeira que incomodava que ele tivesse uma vida boa dentro da arca. Só que alguém que está aqui já viu alguma sujeira criar perna e sair andando sozinha? Para a sujeira sair, nós temos que 8 pessoas dentro da arca para cuidar de mais de 51 mil tipos de animais. É trabalho ou não é? Tem coisa para fazer ou não tem? Então quer dizer que dentre essas pessoas que estavam dentro da arca, eles não tinham tempo para fazer outra coisa a não ser trabalhar em prol da arca. Trabalhar em prol do projeto. A sujeira não podia sair sozinha, mas quem estava dentro do projeto tinha responsabilidade de fazer a limpeza diária da arca. Sabe por que você não consegue mais acreditar num Deus que pode fazer todas as coisas? Porque você fica se alimentando daquilo que não presta. Sabe por que tantas brigas no teu casamento? Porque o tempo que você tem livre, em vez de você ler a Bíblia, você fica assistindo novela. Sabe por que você não consegue mais sentir o que você sentia antigamente? Porque tem muita coisa que está dentro de você que está impedindo você de se aproximar de Deus. Mas sabe o que eu vim aqui dizer para você? A única coisa que pode fazer a limpeza da arca é você mesmo. Eu não posso, o pastor não pode, mas você pode. Mais uma vez, olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga para ela: está disposto a fazer a limpeza? A gente precisa pôr para fora tudo aquilo que faz com que nós pecamos diante de Deus. A gente precisa colocar para fora tudo aquilo que não nos agrada. Se não está agradando nós, imagine agradar a Deus. Porque a gente é a geração, pastor, que quer viver as promessas de Deus. Nós somos a geração que queremos viver o melhor de Deus sobre essa terra, mas nós não queremos fazer a nossa parte. O texto vai dizer no livro de Gênesis capítulo 7, versículo 1: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, ou toda a tua casa, porque tu és um homem justo diante de mim nesta geração. Versículo 5, que é o versículo que lemos, a Bíblia vai dizer assim, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele tem bênçãos para a tua casa, Ele tem bênçãos para a tua família, Ele tem restauração para as tuas áreas familiares, sentimentais, financeiras e espirituais. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer tudo que Deus lhe mandou fazer. Quer ter uma vida próspera?
é necessário ter renúncias. Porque a gente quer prosperar, irmãos. Mas todo mês a gente estoura o limite do cartão de crédito. A gente quer ter uma vida boa. Mas todo mês a gente compra mais do que aquilo que a gente devia comprar. Coisas que a gente não usa. A gente precisa entender que se a gente quer prosperar e ter uma vida abençoada, nós precisamos fazer a nossa parte. Noé fez e desempenhou tudo que Deus lhe mandou fazer. Mas quando ele terminou, ele não foi abençoado sozinho. Ele não entrou dentro da arca sozinho. Quando ele disse, está terminado, vamos entrar. A Bíblia diz que ele, as noras, a mulher, os filhos, todo mundo entrou dentro do projeto de Deus. E eu vim aqui para dizer para alguém que talvez estava pensando em desistir daquilo que estava trabalhando. Talvez você pensou em parar de evangelizar, em parar de falar, em parar de convidar para vir para a igreja. E Deus está lhe dizendo, continua trabalhando, continua firme, porque no momento exato eu vou colocar todo mundo para dentro da arca e o nome do Senhor será glorificado. Amém? A Bíblia diz no capítulo 8, já vou terminar. Capítulo 8, versículo 7. O texto vai dizer o seguinte. Vamos ler o versículo 6. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia feito. E soltou Noé um corvo. E esse corvo saindo da arca, ele ia e voltava, até que se secaram as águas do dilúvio. Noé soltou um corvo. Vontade própria. Quando ele solta o corvo, a Bíblia diz que o corvo foi e voltou. Aí o texto diz que o corvo fazia esse movimento. Ele ia e voltava. Ia e voltava. Até que as águas do dilúvio se secaram. Presta atenção. Se você pegar aqui o contexto geográfico, você vai encontrar dentro desse contexto que não existe corvo. Aonde o escritor aqui, o tradutor da Bíblia, colocou corvo. Aqui, a tradução exata é urubu. E urubu se alimenta de restos. O que tinha do lado de fora da arca? Gente, água e gente morta. Quando Noé soltou o corvo, o que aconteceu? O corvo foi, obviamente ele viu o corpo boiando, sentou no corvo, se alimentou daquilo que era podre e quis voltar para dentro da arca. Quando ele está voltando para dentro da arca, de longe, Noé sentiu o cheiro do que era podre. E ele fechou a porta da arca e disse, aqui você não entra. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Esta arca somos eu e somos você. Os projetos que Deus estabeleceu sobre a terra para que através de nós, famílias sejam salvas. Não existe bênção maior do que a bênção da salvação. Para esta arca ser um ambiente agradável, esta arca tem que ser limpa. Para esta arca ser um ambiente seguro, ela tem que ser construída do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Para esta arca continuar sendo um ambiente bom, a Bíblia diz que Noé soltou o corvo. Quando o corvo saiu, se alimentou do que era podre, tentou voltar para a arca, mas Noé não o recebeu para dentro da arca. Por quê? Noé soltou e quando ele quis voltar, Noé disse, aqui você não entra. Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga para ela, você já soltou o corvo? Porque a gente é assim, a gente vem para o culto como esse, e a gente sai daqui pensando, Deus, eu quero viver uma vida melhor, eu quero viver em santidade com o Senhor. Tem pessoas que estão aqui, talvez com vícios de bebidas, alcoolismo, talvez droga, cigarro, eu não sei. E às vezes você vem, você consegue ficar 10, 15 dias sem usar nada, sem beber, sem se prostituir, você consegue viver alguns dias sem fazer nada, mas de repente o corvo volta. E em vez de fechar a janela para o corvo, você abre a janela e diz, pode voltar que eu vou te receber.
E o que Deus está dizendo para mim e para você é que já soltamos o corvo, então não deixemos o corvo voltar para dentro da arca. O Senhor já te purificou. O Senhor já te santificou. Esta arca que você está vivendo é o projeto de Deus para a tua vida. Não deixe entrar dentro da arca nada que possa deixar a arca fedendo. Não deixe entrar para dentro da arca nada que possa deixar a arca suja. Você é um projeto escolhido por Deus. Deus está te moldando exatamente do jeito que Ele quer que você seja. Então, se a arca é de Deus, o projeto é de Deus, você é de Deus, viva como Deus quer que você viva. Eu vou terminar, mas eu vou fazer aqui alguns apelos, com a licença do pastor. O primeiro apelo que eu quero fazer é a Bíblia diz que Noé construiu a arca. O texto não diz que os seus filhos o ajudaram, talvez sim, talvez não. Mas a Bíblia diz que Deus deu a ordem para Noé, então ele tinha que construir a arca. Depois que Noé construiu a arca, a Bíblia diz que ele entrou para dentro da arca com toda a sua casa. Eu quero convidar para vir aqui à frente. Se não couber aqui, se você quiser subir aqui, pode, né, pastor? Pode subir aqui. Eu quero convidar aqui você que tem dentro da sua casa, talvez um parente, um filho, um marido, uma esposa, talvez um primo, alguém que está distanciado dos caminhos de Deus, alguém que nunca aceitou a Jesus, mas você quer ser o Noé para dentro da sua casa e você quer colocar toda a sua família dentro da arca de Deus. Vem depressa que eu quero orar por você. Pastor, eu até pensei em ir, mas sabe, eu já estou falando há tanto tempo e a pessoa não muda, a pessoa não melhora. Eu estou explicando há tanto tempo e parece que as pessoas não entendem que o Evangelho é aquilo que transforma, é aquilo que muda, é uma vida melhor, parece que nada acontece. Deus está dizendo para mim e para você, a arca levou 120 anos para ser construída. O projeto que Deus tem para você pode levar um tempo, mas quando ele for construído, Deus vai usar você para colocar toda a sua casa dentro da arca. Deus não vai trazer um missionário da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, da China, não. Deus não vai trazer o pastor Moisés para ir até a sua casa, não. Deus não vai levar o pastor Diego lá na sua casa, por quê? Porque ainda que ele pregue, ainda que ele visite, ainda que ele faça, Deus quer usar você. A Bíblia diz que Noé foi o pivô para a salvação da sua família, e eu vim aqui profetizar para você e lhe dizer, Deus vai usar você dentro da sua casa para levar a diferença do Evangelho. Deus vai usar você dentro da sua casa para levar a diferença para a tua família. A tua família será alcançada pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, porque você é o Noé para a geração em que você está vivendo. Tem mais ninguém não? Vou fazer outro apelo, amém? Melhor. Eu quero perguntar se tem alguém que está aqui esta noite, que algum dia já esteve dentro da arca, mas você achou que o dilúvio era bonito. Você achou que aquilo que você estava vendo era melhor do que o ambiente cercado onde você estava. E você disse, eu vou sair de dentro da arca. Eu não quero mais esse negócio de ir para a igreja. Quer saber, as lutas, as provas para servir a Deus é muito grande. E sem querer você acabou saindo de dentro da arca. Sabe com quem que eu estou falando? Eu estou falando com você, que um dia já serviu a Deus e que hoje está distanciado dos caminhos do Senhor. Eu quero perguntar aqui esta noite, pelo poder que há na palavra de Deus, se há alguém aqui em nosso meio hoje, que está distanciado ou afastada dos caminhos do Senhor, e você veio para o culto, não precisa ficar com vergonha não. Se você estiver aqui, eu só quero te conhecer, eu quero que você faça assim com a sua mão, se tiver alguém aqui. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem ninguém não? Se você conhece alguém e sabe que esta pessoa está distanciada, dá uma cutucadinha nela assim e diga, ele está falando com você.
Tem ninguém não? Amém? Tem alguém que está aqui esta noite que nunca aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Já veio para o culto, já participou das campanhas, já foi em outras igrejas, mas você nunca levantou a sua mão e disse: eu quero aceitar a Jesus. Tem alguém? Tem não? Talvez pela internet, talvez ouvindo a rádio, ouvindo, assistindo esta programação, você está aí na sua casa e você foi envolvido pela voz do Espírito Santo de Deus, e esta noite é a noite em que o Senhor marcou para com você, para que você volte para dentro da arca, para que você esteja protegido dentro da arca. Daqui a pouco nós vamos orar por você e você vai colocar as mãos no seu coração e você vai pedir para que Deus lhe receba dentro da arca outra vez. Amém? Nós vamos orar. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, você que ficou aí no seu lugar, eu quero que você estenda as suas mãos para cá. E eu quero que nesse momento você não ore por você, mas eu quero que você ore por cada um deles que estão aqui na frente. Deus, nós estamos aqui, Senhor. E aqui está diante do Senhor a tua igreja, a tua noiva. Ó Pai, os teus filhos vieram aqui, Senhor, porque eles têm alguém dentro da sua casa, meu Pai, que por alguma circunstância, por algum momento da sua vida, estas pessoas acabaram, Senhor, se enfraquecendo e se afastando de Ti. Deus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa usá-los, assim como o Senhor usou a Noé, para construir um projeto, para que através deste projeto toda a sua casa fosse salva. Eu quero orar ao Senhor pedindo esta noite: dá estratégias aos teus filhos. Deus, todos os familiares de cada um dos teus filhos que estão aqui, seja homem, mulher, seja, meu Deus, um parente próximo ou um parente distante, que estiver, meu Pai, afastado dos teus caminhos, ou que nunca o aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida, eu peço ao Senhor esta noite, pelo poder que há na tua palavra, que o Senhor use os teus filhos como nunca usaste antes. Deus, e se nós queremos pregar sobre uma semeadura do ano de 2018, eu quero profetizar uma semeadura de vidas, de almas sobre a vida dos teus filhos. Eu vou profetizar, meu Deus, que eles e toda a sua casa servirão ao Senhor, do menor ao maior. Deus, eles serão usados para impactar a sua casa, e não somente a sua casa, eles serão impactados para impactar o seu bairro. Deus, eles serão impactados para impactar a sociedade aonde eles habitam, a cidade aonde eles moram. Esse impacto estará sobre a vida dos teus filhos, e eu quero profetizar sobre a vida deles, dizendo, Deus, que os teus filhos produzirão frutos dignos de arrependimento, que o Senhor usará eles para fazer a diferença na geração em que estamos vivendo. Deus, nós rogamos ao Senhor e te pedimos, dá forças para os teus filhos, usa os teus servos, meu Pai, no projeto que o Senhor desempenhou para cada um deles. Senhor, às vezes nós olhamos para nós e nós dizemos, Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco, insignificante, eu não tenho condições alguma de desempenhar aquilo que o Senhor mandou, mas Pai, eu quero pedir ao Senhor, enche os teus filhos com a sabedoria do céu, enche os teus filhos, meu Pai, com as palavras que vêm do Senhor, porque a tua palavra que diz que o teu Espírito nos fará lembrar. Deus, então em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor, os teus filhos serão ganhadores de almas, os teus filhos serão usados para transformar almas aonde eles passarem, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado e dizer para esta pessoa, você é o projeto de Deus para esta geração. Você é o projeto de salvação que Deus vai usar para esta geração. Oh, aleluia! Obrigado, pastor.